Pessoal, nessa aula vamos conhecer as interfaces e comandos iniciais do Excel. Pessoal, nessa aula a gente vai ver o tópico Conhecendo o Excel. Então aqui a gente pode ver o sumário do que a gente mais ou menos vai ver nessa atividade, né? Então, nome do arquivo, nome da planilha, né? E assim por diante. Observa que aqui é muito importante uma coisa. Agora você não tem um sistema de pontuação. E para você pegar os seus pontos, você tem que marcar no checkbox, como mostra aqui nessa imagem. Então observa que aqui ele não está marcado e aqui ele está marcado. Então, por padrão aqui, agora a gente vai começar recebendo 100 pontos, mas ao longo das atividades, esses pontos vão aumentando. Então aqui nessa primeira tela, a gente tem o nome do arquivo, né? Então eu coloquei uma imagem do que seria o Excel em branco, quando você abre ele pela primeira vez ele vazio, né? E observa que o nome do arquivo ele mostra aqui em cima. Quando você não salvou no arquivo nenhuma vez, ele vai mostrar como pasta 1 traço Excel, ou planilha 1 traço Excel. Ele vai botar um nome como esse aqui, né? E você poderia salvar esse arquivo e ele vai mudar o nome para cá. Então se você salvar com outro nome, tipo atividade 1, arquivo 2, coisa assim, ele vai mudar o nome aqui. Lembrando que essa atividade aqui, essa planilha que vocês estão utilizando, não é ideal que você mude o nome do arquivo, que pode gerar alguns conflitos, ok? Então é ideal que você sempre salve com o mesmo nome que a planilha já veio, que aí diminui a chance de dar algum erro, coisa do tipo, tá? Então aqui que é o nome do arquivo. Nessa foto aqui eu coloquei a imagem atual, então basicamente o que está aqui é a tela atual, que seria também a área de trabalho, né? Aqui eu coloquei alguns comandos interessantes que podem estar aparecendo para você. Aqui então é o salvamento automático. Para você usar isso aqui, ele vai ter que fazer um vínculo com o OneDrive, né? Então você tem que ter uma conta do OneDrive para usar o salvamento automático, que ele salva na nuvem. Então aqui a gente tem o ícone de salvar, né? Então esse comando de salvar, ele serve para quando você já escolheu um lugar para salvar no computador. Então quando você salva pela primeira vez, tem que escolher um diretório, um lugar no arquivos, né? E quando você já escolheu esse lugar, é quando você clica aqui, ele só salva em cima do arquivo que já estava salvo no computador. E você não precisa ficar salvando, colocando o nome, escolhendo o lugar, ele só salva o que já estava, né? Esse botão aqui, ele volta a sua última ação, é o equivalente ao Ctrl Z, né, que volta seu último passo. E esse aqui, ele refaz o que você acabou de voltar, né? Então é o volta e o refaz. Aqui a gente tem o pesquisar, né? O pesquisar, ele serve para você pesquisar alguma ferramenta, como por exemplo, se você não está achando o comando de bordas, por exemplo, aí você vem aqui, pesquisa bordas, ele vai aparecer o comando de bordas sem você ter que achar procurando pelas guias. Ou você não lembra onde está algum gráfico específico, você pode pesquisar o nome do gráfico aqui e ele vai achar esse gráfico. Você não precisa ficar procurando na guia onde está, porque às vezes realmente não lembra ali onde está a posição e isso aqui ajuda a encontrar. Aqui a gente tem o minimizar, o maximizar e o fechar, né? São os comandos que a gente tem por padrão para manipular a janela assim, do Excel, do Windows em geral, né? Clicar aqui. Então, uma coisa interessante é, quando você clica na foto, né, ela aumenta e diminui. Então, você clica uma vez, clica de novo, ela diminui. Então, como agora eu já vi tudo que tinha para ver aqui, eu ganhei os pontos dessa atividade. Aí eu clico aqui. Então, você vai que eu marquei o checkbox, ganhei 100 pontos, tá? Então, agora aqui, nome da planilha, né? Observa que o nome da planilha ele vai aparecer aqui embaixo, né? No caso, a gente está agora nessa planilha chamado nome da planilha. Então o nome fica aqui embaixo. Por padrão, ele vai colocando planilha 1, planilha 2, planilha 3, né? E você pode renomear. É interessante saber que aqui você não pode renomear também. Porque se você renomear alguma coisa aqui, é possível que dê algum problema na planilha, tá? Nessa planilha que vocês estão utilizando. Então não altere o nome aqui, deixe o mesmo nome que está. Mas saiba que você consegue renomear o nome, você consegue mudar o nome da planilha, tá? Então aqui eu coloquei uma imagem do que seria mais ou menos o atual, né? Então, ele mostra aqui nome do arquivo, planilha, barra de fórmula, né? E tudo mais. Boa. Aqui eu coloquei então indicando como é que é um nome, né? Então isso aqui eu passo as planilhas, ó. Isso aqui é uma planilha simples
que você acabou de abrir. Isso aqui é uma planilha atual. Então aqui, se você vai clicando aqui, eu consigo mover as guias por aqui, ó, né? E se você clica aqui, ele deixa grande. Então aqui é o nome da planilha e aqui adiciona uma nova planilha. Então se eu clico aqui, ele adicionaria uma nova planilha. Mas observa, né? A planilha aqui está bloqueada. E aqui a gente tem a barra de rolagem que consegue, no caso, mover a janela assim para o lado. Só que como eu bloqueei essa planilha, ele não move, mas na teoria ele ia mover essa tela para a esquerda ou para a direita, tá? Então passo as planilhas, nome da planilha, adiciona nova planilha e uma barra de rolagem, ok? Isso aqui. Aqui a gente também tem a caixa de nome, né? Então a caixa de nome é um campo onde fica mostrando as células, né? Então aqui, por exemplo, ele está marcando a célula A1, que seria essa célula aqui. Então, para a gente conseguir ver isso, é interessante que eu abra aqui, ó. Se você clica aqui, ele vai abrir aqui em cima novamente. Então, caixa de nome está se referindo a isso aqui, tá? Aqui a gente tem a barra de fórmulas. Quando a gente está escrevendo funções, fórmulas dentro do Excel, vai aparecer aqui em cima. Então, ele serve de um recurso para a gente conseguir ver as fórmulas quando a gente não consegue ver a célula, ok? Aqui a gente tem o campo de inserir funções. Aqui nesse de inserir funções, vou ficar bem aqui, a gente consegue inserir funções do Excel sem ter que usar a fórmula, sem ter que escrever tudo manualmente. Tipo, sem ter que colocar, por exemplo, igual, soma, abre parêntese, aí marca o valor, ponto e vírgula, ele fica de um jeito mais simplificado na hora de fazer a fórmula. Ó. Observe que quando eu coloco soma, ele já vem aqui, ó, número 1, número 2, tá? Então, eu só colocaria os valores aqui e ele já faria a soma. Eu não tive que escrever a fórmula. Observa que ele escreveu para mim sozinho aqui, tá? Não precisa fazer isso, estou só mostrando aqui, só demonstrando esse recurso, ok? Então, basicamente isso, ó, essa aqui é a tela que a gente acabou de ver. Então, no títulos aqui, a gente tem basicamente títulos que são essas colunas, né? Então, a letra A é a coluna A, B, coluna B, C, coluna C, D, coluna D. Então, isso eles são chamados de títulos, né? Aqui na parte lateral, a gente tem os números, que são as linhas, né? Então, linha 1, 2, linha 2, 3, linha 3, e assim por diante. E aqui, novamente, a gente tem as barras de rolagem, ó. Só que eu consigo mover para cima e para baixo. Ele não vai conseguir, ó, mover para o lado, mas é porque está travado aqui nesse limite de tela. Mas numa situação comum, ele ia conseguir mover para a esquerda e para a direita aqui. Uma coisa que é interessante de saber é que se você vem em exibir, você consegue habilitar ou desabilitar títulos, ó. Então, eu consigo tirar os títulos aqui. Eu consigo tirar a barra de fórmula, que é isso que fica aqui também, ó. E eu consigo habilitar a linha de grade da planilha aqui, ó. Desse jeito, ok? Então aqui a gente chega nas guias, né? Então, observa que as guias são basicamente esses campos aqui em cima: arquivos, página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir, né? Essas são as guias do Excel. Então, é basicamente uma forma que o Excel organiza os comandos de forma simples de você encontrar. Então, comandos da página inicial, comandos da página, comandos da guia, página inicial, comando da guia, inserir, comando da guia, layout da página, comando da guia, fórmulas, né? E assim por diante. Então a gente vai olhar para a gente ter uma ideia sobre esses comandos aqui, ok? Sobre essas guias. A gente também tem aqui, ó, outros comandos, né? São basicamente os comentários, né? E você poder compartilhar essa planilha, seja por e-mail ou por link. Uma coisa que eu estou notando aqui, é importante você lembrar de marcar sua pontuação, né? Então, eu tenho que marcar nos outros, ó. Então, eu venho aqui, marco aqui, marca aqui, marca aqui. Então, beleza. Agora sim, finalizei. Tenho 500 pontos, que foram as 5 atividades que tem aqui. Eu sou o Planigato e vejo vocês no próximo nível.